Não sou o Katsuki, mas oi, tudo bem? Gente, vamos jogar hoje. Eu tava procurando um escape pra gente jogar e apareceu o escape do açougue e o escape do Bob Esponja. Hoje a gente vai jogar o escape do açougueiro. E aí depois eu vou gravar um vídeo jogando o do Bob Esponja. Então os dois vai ter, inclusive o do Bob Esponja já tá anotado ali no meu caderno de jogos pra jogar. Inclusive, sim, eu tenho um caderno onde em alguns vídeos eu vejo alguns mapas interessantes pra jogar, eu anoto ali no meu caderno e eu deixo pra poder eu jogar depois. E, gente, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que não vai ser o mesmo dia que eu tô editando ou publicando, porque eu tenho vários vídeos diferentes, ou pelo menos tinha vários vídeos diferentes, mas hoje é dia 23/7. Hoje é dia 23/7. E hoje eu fui fazer meus exames. Eu fui fazer exame de sangue e fui fazer exame de urina. O de urina foi fácil de fazer, mas agora de sangue eu tenho uma pérola pra contar. Mas antes vamos primeiro dar uma passadinha aqui, né? Vim aqui. Você nunca vai escapar. Quem é que tá falando, eu não sei. Eu acho que esse cara bem aqui, ó. Passar bem aqui no cantinho. Tchau, gorducho. Bye, bye. Ai, não pode pisar nos bichos aqui nessas caras. Mas ok, continuando. Bem, eu tenho problema. Eu tenho problema quando eu vou tirar sangue ou quando eu vou levar agulhadas. E eu descobri esse problema quando eu mais levei agulhada, que foi no dia que eu caí de skate. Que nesse dia eu levei 6 agulhadas de anestesia. 6. E olha que foi um corte na mão. Foi um corte na mão que tinha, qual é o nome? Um corte que entrou alguns cacos de vidro. Aí por isso que eu tive que ir pro hospital. Porque tinha que tirar os cacos de vidro de dentro da minha mão. Aí eu levei 6 agulhadas. Nisso que eu levei 6 agulhadas de anestesia, eu descobri que pra ficar mais calmo e deixar a moça fazer certinho, sem eu ficar desesperado ou ficar tenso, eu tenho que cantar qualquer coisa. Eu tenho que cantar, não é falar, eu tenho que cantar. E aí nisso, eu assisti As Guerreiras do K-Pop. Inclusive vai estar aparecendo aí o filme aí no começo. Vai estar aparecendo aí a capa do filme. Eu assisti Guerreiras do K-Pop. E nisso que eu assisti, eu me gamei muito no Saja Boys. Inclusive, um dos meus favoritos são o Baby, Saja, e o Dino. Por motivos óbvios, mas ok. Bem, nisso é uma das minhas músicas favoritas é o Meu Pequeno Guaraná. E nisso, enquanto eu tava tirando sangue, pra poder eu ficar tranquilo, eu comecei a cantar. Meu pequeno Guaraná, é você que fechou. Sempre que eu bebo o meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. Eu fiquei cantando essa música na frente do doutor. Na frente do doutor que tava tirando meu sangue. Ai, foi um pouco constrangedor, mas ao mesmo tempo eu fiquei bem calmo. E eu deixei o cara tirar meu sangue de boa, eu tava bem tranquilo. Por causa que eu tinha entrado na sala e tinha uma criança chorando e gritando, porque não queria, que era pra ele soltar o braço dela. Sim, a criança tava gritando isso. Que era pra ele soltar o braço dela, tava doendo, que não sei o quê. E aí eu fiquei tenso, e aí quando a criança saiu que eu fiquei mais tranquilo. Mas eu tive que cantar a música, porque senão eu ia ficar tenso e ia doer. Ia doer se eu ficasse tenso. Uma dica: se você vai tirar sangue ou vai levar alguma injeção, não fica tenso. Se você ficar tenso, dói e atrapalha o profissional. Então, tenta encontrar um jeito para você ficar mais tranquilo e de boas pra ele tirar seu sangue ou dar agulhada em você, dar uma injeção em você. Ai, que parte complicada. Aí. Aí, tá bom. Tá bom. Tá, consegui. De boa. Então, é.
Eu fiquei cantando meu pequeno Guaraná baixinho pra poder não escutar. E eu acho que ele escutou. E ainda eu não queria, né, tirar sangue por causa que eu tô todo dolorido, por causa que eu surfei uns dias atrás. E meu corpo não é acostumado. Então, meu corpo claramente tava, né, como ele não tá acostumado, meu corpo começou a falar assim: Ô meu irmão, a gente não tá acostumado, a gente tá dolorido, é pra você ficar quieto no seu canto. E aí eu acabei tendo que levar agulhada, mas eu acho que a agulhada não doeu tanto quanto o negócio que ele colocou não tem aqueles negócios, aquelas fitas que eles colocam no nosso braço antes de tirar o sangue, pra acho que ficar mais fácil de o sangue ficar preso ali e eles conseguirem tirar de boas. Meu amigo, ele colocou em cima do local que tava roxo. Tava roxo mesmo, tava roxo. Por causa que eu levei umas batidas lá no... Levei algumas batidas quando tava surfando. Eu levei umas batidas da prancha. E aí, nisso, ele colocou em cima. Então, o que mais doeu foi a própria fita. Não foi nem a agulhada, foi a fita. Ô, gente, eu tô morrendo por causa de nada. Assim, é literalmente isso. Acho que eu vou ficar em primeira pessoa. Eu morri esfateado. De novo. Pera, deixa eu tentar passar. Espera. Passa. 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 Passamos! Não pode encostar nos bifes agora. Tá bom. E esses bifes tá parecendo outra coisa, isso sim. Tá bom. Tá legal. Mas é isso, gente. E eu também tenho uma experiência um pouco ruim com o hospital. Tanto que eu fico muito tenso quando eu vou pro hospital. Eu tenho muitas vivências ruins em hospital. Eu tenho uns trauminhas. Tanto por causa de médicos que não sabem aplicar, não sabem fazer sua função, ou médicos que não sabem falar com criança. Que médicos que são muito rudes. Tipo, uma das vezes eu fui pro hospital por causa que eu tava sentindo uma dor de garganta. Mas, como eu não sabia muito bem os sintomas, e a minha avó falou de negócio, a minha garganta, se eu tava sentindo minha garganta fechar, eu fiquei desesperado. Eu achava que eu tava com isso. Então, nisso, eu fui lá pro hospital, levado pro hospital, certinho. Eu acho que era uma moça, inclusive, uma moça. Ela foi, deu uma averiguadinha, mas não aquelas averiguadas meia boca. Ela mal viu, ela só, bota a língua pra fora. No momento que eu botei, ela, vai, tá bom, pronto. Nisso, tipo, não deu nem tempo dela ver direito. E aí ela virou pra mim e falou, tá mentindo. Nossa, mas aquilo, tipo, doeu, meio que doeu. Tipo, eu tô fingindo, mas tá doendo minha garganta. Ela parece que passou um remédio pra garganta. Que no momento que passa remédio não é nada, não é fingimento. Você passa remédio porque tem alguma coisa. E ok, ela passou remédio, minha avó comprou. Minha mãe tava pé da vida. Que a minha mãe, quando ela, tipo, algum profissional fala alguma coisa, oxe, eu não consigo pular pra lá. Eu ia cortar caminho. Mas eu acho que não dá pra cortar caminho. Pera aí, rapidamente. Eu ia tentar cortar caminho, mas pelo visto não dá. Mas ok, tá, vamos continuar. A minha mãe tava pé da vida por causa que ela, tipo, qualquer profissional, se um profissional ou qualquer pessoa falar uma coisa, ela pega essa coisa como uma verdade. Ela pode falar no começo, eu não concordei.
ou essa pessoa tá errada. Mas aí depois ela começa a falar na cara, tipo, que ela concorda. Então a minha mãe às vezes é um pouco hipócrita. Mas ok. Nisso, a minha mãe tava pé da vida, porque a profissional falou que eu tava mentindo. Eu tava pé da vida, mas a minha avó comprou remédio, fiquei bem. Essa foi a primeira experiência ruim que eu tive. Tipo, um profissional falar que a minha dor é uma mentira. Doeu, gente, doeu. Mas ok. Nisso, eu comecei a ter trauma de hospital. Eu não conseguia ir mais para o hospital, eu tremia todo, ficava ansioso. E também uma das vezes, uma profissional olhou pra mim, notou que eu tava me mexendo muito, que eu tava muito ansioso, e perguntou se eu tava bem, se eu era diagnosticado com ansiedade, que eu tava bem ansioso. Eu tô morrendo toda hora nessa fase, meu Deus. Essa fase era pra ser mais fácil, mas aqui. Continuando. E aí eu falei que eu tinha um pouquinho de ansiedade, mas tava tudo certo. E aí a profissional virou, esperou minha mãe. Quando minha mãe chegou, ela falou: Olha, eu acho melhor você ir levar ele num psicólogo, que seria bom pra tomar um remédio, pra ficar melhor dessa ansiedade. Minha mãe, ela não gosta. Eu tô querendo toda hora. A minha mãe, ela, podemos dizer que ela não é muito a favor dos remédios de psiquiatra, os remédios de faixa preta, ou pra ansiedade, ou pra depressão, essas coisas, ela não é muito a favor. Não é que isso não funcione, ela tem medo do vício, por causa que isso são umas altas doses de algumas drogas, mesmo modificadas para não viciar tanto, ela ainda tem muito medo. Finalmente consegui passar. Então eu entendo isso, porque ela tem medo. Ai, eu entrei na boca da vaca. Na boca da vaca, Deus. Tá bom, continuar. E ok. A outra vez, eu tava aqui em Urbano Santos mesmo. Aqui em Urbano Santos. Ah, eu falei onde eu tô, meu Deus. Não era pra ter falado. Mas vai tá aí um pequeno bip. Mas eu tô aqui em um local. E nesse local é o interior. Nesse interior que eu tô, os hospitais, alguns não são tão bons. Assim, ai, me ferrei. Tem que ver qual que é. Tá, esse aqui eu acho. É esse aqui. E aí, continuando. Aqui os hospitais não são tão bons, os médicos não tão qualificados. Mas ok. Nisso, eu tava com uma coluna doendo, eu tenho problema de coluna. Tava com a coluna doendo e tal, por causa que o desvio tinha aumentado, então tava sofrendo bastante. O médico virou, falou: Você vai ter que tomar uma injeção. Tá bom, ok. É a injeção pra não doer. Ok, tudo certo. Só que o problema começou. Não dá pra ficar. Não dá pra vir pra aqui. Senão isso ia ser muito fácil. Ok, continua. Nisso, minha avó. O problema já começou aí. Que a minha avó, ela falou: essa injeção dói. Pra mim, você não pode falar que algo dói. Se você ficar caladinho, não falar nada, eu fico tranquilo. Qualquer injeção, me dê qualquer injeção, eu fico tranquilo. Ai, não. Não. Onde é que a gente tá, Deus? Ok. Eu pisei na B. Eu pisei na B. Tá bom. Nisso, já começou aí. Eu fui pra sala médica e eles me deram uma injeção na bunda. Não foi uma injeção na bunda. Ai, Deus. Credo. Tá. Me deram injeção na bunda. Quando chegou... quando eu sentei de novo, eu falei que tava doendo. Ô, cunhudo!
Finalmente esse gato apareceu! Pra quem não sabe, a gente tem um gato aqui em Bançãs que se chama Cunhudo. Mas ok, continuando. Quando me sentei, eu falei que tava com dor, que tava doendo. Não era nem a dor de coluna, era a dor da picada mesmo. E aí, o médico, a minha avó virou e falou: essa injeção dói mesmo, não se preocupa. Meu Deus, quase que eu caio. Ai, quase que eu caio. Ai. Ui, quase que eu caio. Tá, continuando. E nisso que ela falou e tal, que ia doer por um tempo. Uma semana se passa. Ai. Uma semana se passa. Continua doendo minha bunda. 2 semanas. Continua doendo minha bunda. 3 semanas, 4. Até que se passa 2, 3 meses. Minha bunda doendo. Aquele médico tinha aplicado errado, no local errado. E a minha bunda doeu por 3 fuck meses. 3 fuck meses. Ai. Quase que eu caio de novo. Mas bem, minha bunda ficou doendo 3 fucking meses. Cara, você sabe o que é sentar e a sua bunda doer? Doer é só aqui dentro. Cara. Ai, como eu odeio aquele profissional. O profissional primeiro que me deu a injeção, porque aquela injeção não ajudou em porcaria nenhuma. Minhas costas continuaram doendo. Eu continuei sentindo uma dor alucinosamente dolorosa. Eu tava quase, alucinando com tanta dor que eu tava sentindo. Eu odeio o primeiro profissional que falou que eu ia tomar aquela injeção e o profissional que me deu a injeção. Que ele não sabia o que tava fazendo. Não sabia. Mas ok, né? Traumas de hospital. E a gente escapando de um açougue. Nossa, mas ia cair muito bem se fosse escapando de um hospital, história de hospital. De hospital. Tamo quase acabando. Só falta os porquinhos. Só falta o negocinho dos porquinhos. Inclusive, nossa, eu vou zerar isso em 20 minutos. Gente, a primeira vez... Meu Deus, onde é que tá? E a primeira vez que eu zerei esse jogo, minha gente... Primeira vez que eu zerei esse jogo, eu demorei praticamente 1 hora, por causa que eu era muito ruim no parkour. Meu amigo. Mas escapando de um açougue e contando histórias de hospital. Ai, ai. Os porquinhos. Porquinho me ajuda. Uai. Dá pra vir aqui no rabinho. Rabinho. Ai. O porquinho. Ai. Me ajuda, porquinho. Me ajuda a fugir, porquinho. Obrigada, porquinho. Os porquinhos estão me ajudando. Os Midas. Os Sasukidas, os Midas, os Technoblades. Eles estão me ajudando, os porquinhos me ajudaram. E chegamos às casas. Ai! Finalmente conseguimos escapar desse doido, desse açougueiro. A gente teve que passar por dentro de uma vaca. Mas a gente fugiu do açougueiro maluco. Que provavelmente ia nos transformar em carne pro açougue dele. Inclusive aquelas carnes estavam podres. Ou pelo menos parecendo podre. Deus me... Isso aqui tá com capê. Ui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, e um prêmio. Na época que os prêmios eram assim. Em moedinha.
Eu lembro que nessa época os prêmios tudinho eram em moeda. Essas moedas aí você vinha e pegava a moeda. Ui, vou até marcar meus cowpoints, né? Dá pra entrar nesse carrinho? Consigo entrar no carrinho? Não. Consigo entrar nesse? Ai, eu consigo! De patinho! Ah, que maneiro! Pera. Eu vou primeiro curtir um pouquinho com isso aqui. É azul. Não quero de grama. Eu quero amarelo. Será que esse aqui é de luz? Ah, esse aqui. Pera aí. Pula, 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 pula. Gente, é aqui que eu finalizo o nosso vídeo. É aqui, ó, voando. Vamos de grama. Vamos azul. Azul de luz. Bora voltar o caminho, bora voltar. Bora voltar pra aquele açougueiro maluco. Eu vou voar bem na cabeça dele. Uai, ui. Vou voar bem na cabeça dele pra ver o que é bom pra tosse. Pra ver o que é bom pra tosse. Então, bye. Ui. Ui. Ai, eu caí de novo.